Fala galera, estamos de volta aí no nosso vídeo e vamos dar sequência, continuando agora a parte 5 de onde paramos. Capítulo 6 então, do Gujarat, extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis. Algumas ideias e algumas explicações. Até então nós tivemos trabalhado com modelos chamado Lin-Lin. São modelos que são linear tanto na variável dependente, no caso y, quanto linear na variável independente, ou no caso a regressora, a explicativa, né? São linear nos dois lados. Aqui eu tenho um exemplo de linear nos dois lados, né? Tanto no valor do y quanto em todos os x estimados aqui. Né? E nós iremos rodar isso aqui numa regressão e vamos ver o que dá, e já usando os conceitos do vídeo passado. Uma explicação básica: quando é linear, nós temos a igualdade. Quando ele é linear nos dois lados, acontece que o que acontece absolutamente de um lado passa absolutamente para o outro, apenas multiplicando pela constante. Um exemplo: vamos supor que x for 1, para cada x que for aumentado, vamos supor x for 1 e a constante aqui, aliás, o parâmetro for 1 também, ele vai multiplicar, vai ser este valor que vai multiplicar esse parâmetro e vai passar da mesma maneira para o outro lado da equação, no caso do y. Então, o y, nesse caso aqui, ele é afetado, para cada 1x, ele é afetado por um beta x, né? No caso, ele é o próprio x aqui, ele é o 1 que multiplica o beta, que passa para o outro lado. Nós vamos ver isso em mais detalhes. Isso considerando aqui uma constante zero, né? Só para explicar, para ficar bem nítido o efeito de passagem. Né? Para cada uma unidade em x, y irá variar em 1 vezes beta, que é igual a 1. Né? Nesse caso, se beta fosse, por exemplo, 0,70, para cada uma unidade de x, o y irá variar em 0,70, porque o valor aqui desse parâmetro é que vai mostrar o nível de passagem, né? Ou seja, o quanto do x que vai afetar o y. Né? E nesse caso, a gente vê que está 1 para 1, né, um modelo linear. Então, uma variação absoluta do lado dos x explicados, né, ele irá afetar em beta o valor da variável y. Né? Vamos ver na prática que fica mais fácil da gente entender. Antes disso, algumas informações preliminares, nós já iremos entrar aqui em algumas saídas de regressão, por exemplo, dessa regressão aqui com bancos de dados determinado, nós iremos encontrar essa confusão aqui. Mas antes disso, né, vocês vão ver que eu tenho aqui valor f, valor p, né, um monte de coisa aqui, mas antes vamos dar uma leve ideia sobre isso. O valor f, ou seja, o teste f, ele mede a significância do modelo como um todo. Né? Quanto maior o valor, melhor é o modelo. Ele também existe um f tabelado, um f calculado, um f tabelado, né, e tudo mais. Né? Mas tem outras ferramentas além do teste F para nós verificarmos a significância, né, também do modelo e também de cada parâmetro, que isso que é o interessante da regressão múltipla, que nós não precisamos necessariamente invalidar todo o modelo. Né? Nós podemos apenas excluir algumas variáveis que achamos que elas não estão sendo muito adequadas. Então, por exemplo, o teste F ele mede a significância do modelo como um todo. Quanto maior o valor, melhor é o modelo. O teste T ele mede a significância de cada parâmetro individualmente. Ele pode ser obtido basicamente pela divisão do parâmetro, né, como eu disse no vídeo anterior, pelo seu erro padrão, né, já que a hipótese nula, na maioria das vezes, ela é tida como hipótese de valor igual a zero. Quanto maior o valor t,
né, no caso calculado frente ao tabelado, mais chances de rejeitar H0, ou seja, mais chances de mostrar que o valor do parâmetro não é zero e que a regressão, né, que esse parâmetro isoladamente ele é significativo, estatisticamente significativo. O valor P, como eu também disse, né, no vídeo passado, ele é o menor, o valor P é o menor nível de significância que pode ser usado para rejeitar H0. Então, em vez de ser 5, em vez de ser 3, em vez de ser 2, ou seja, ele te mostra qual é o menor, o mínimo que você precisa para poder, como diz, rejeitar aquela hipótese. E quanto menor o nível, mais mostra que a hipótese nula é fraca, que ela não tem sentido. A ideia da regressão é mostrar que a hipótese nula é fraca, né, que o valor dela não é zero, que o valor do parâmetro ele é estatisticamente diferente de zero, ele é significativo. E também menor a probabilidade de estar se cometendo um erro. O R2 ajustado, né, ele é um R2 que nós já temos visto, né, até em aulas passadas, né, sobre, aqui no caso o R maiúsculo, é para regressão múltipla. Ele é ajustado porque ele é ponderado pelos graus de liberdade. Às vezes ele é pouco diferente, em alguns momentos ele pode discrepar um pouco, né, mas na maioria das vezes ele é pouco diferente. E o R2 aqui ele não é tão importante para poder analisar, porque à medida com que nós vamos incluindo variáveis no modelo, é natural que o R2 vai se ajustando, porque você está explicando mais coisa. Mas tem que ver o nível, a importância, a significância dessas explicações. Isso que é o importante na regressão. E colocamos esse valor aí numa saída, nós obtivemos aqui todo esse quadro, né? Inclusive aqui com a tabela nova e tal, né? A análise das variâncias, né? E uma coisa importante aqui, sabendo que é um modelo Lean, nós temos um número de observações, temos o teste F, né? Mas aqui observando o lado de cá nós temos os modelos, o modelo, a soma dos quadrados do modelo devido ao modelo, a soma dos quadrados aqui devido ao residual. Nós estamos vendo aqui que eles são, na soma, né, é quase 50% é explicado e quase 50% não é explicado, o que geraria aí um R2 próximo de 50%, o que se confirma aqui. E o R2 ajustado, nós vemos que é pouca diferença, ele é um pouquinho menos, né, porque está mostrando que tudo aqui está ok, né. Temos aqui os graus de liberdade, nesse caso, rodamos aqui com 2, 4, 5, né, 2, 4, 5 mais a constante, 5 graus de liberdade, e nos resíduos aqui também, com seus respectivos graus de liberdades aí. Esse médium, essa média dos quadrados aqui, quadrado médio, ele nada mais é do que o valor do quadrado total dividido pelo grau de liberdade. Nós encontraremos então esse valor. O teste F, ele é feito geralmente dividindo esse valor aqui por este, né? O que nós vamos encontrar aí aproximadamente 337, qualquer coisa aí, mostra que com 5 graus de liberdade, uma amostra desse tamanho, 1876, nós temos aí um teste F com um valor alto, né? Talvez não tão alto assim, mas é um valor alto, né? Mas o importante de analisar aqui é observar o que está acontecendo, não como também, né, como um modelo como um todo, mas também observar o que está acontecendo isoladamente. De cara, né, nós vemos aqui os coeficientes, ou seja, qual que são o significativo deles, por exemplo, a idade aqui da criança, como é o modelo de fertilidade, e ele é lean, ele é linear nos dois lados. Nós temos aqui que um aumento de uma criança no número de filhos ideal aumenta em 0,12 o número de crianças nascidas. Aqui não é 0,12%, não é 0,12%, qualquer coisa, é o valor absoluto. Então, aumentou 1 em x, no caso nessa variável x, ele multiplica pela variável, né, 0,12, aumenta 0,12 crianças nascidas
em y. Nós vemos aqui que todos esses parâmetros, eles tiveram aqui, né, foram feitos o seu teste T, né, o seu teste T está aqui, adequado, alguns negativos, né, que talvez alguns contribuem para reduzir, né, o número de crianças nascidas e tal, mas todos aqui, pelo valor P, nós vemos que todos eles são estatisticamente significativos. Aqui o programa já calcula o intervalo de confiança, ou seja, que o valor do coeficiente ele acaba ficando dentro, né, desse valor aqui, que comprova também a sua significância, mas em 95% ele ainda está com muita folga. Eu poderia, dados esses valores P aqui, colocar como um nível de significância aí de 0,01 talvez, né, por cento, né, um valor muito próximo de zero, né. Isso quer dizer, na verdade, é muito menos do que isso. Quer dizer que todos esses parâmetros são estatisticamente significativos. Então eu posso confiar em todos eles. O mesmo modelo de fertilidade, porém usando agora mais variáveis, nós incluímos outro, vemos que o teste F fica maior, o valor, né, em relação ao teste passado, que era de 337, ele aumentou porque eu acabei colocando mais coisa para ser explicado, né? O R também ele aumenta porque eu acabo tendo mais variáveis explicando, menos nos resíduos, né? Mas porém nós vemos aqui que ao nível de 5%, o teste P, nós vemos aqui que a variável espírita, né, ela quase não é aceita, ou seja, a 5% ela passa, mas a 4% seria o limite dela passar. E a 5% de significância, os coeficientes aqui protestante e católico não são estatisticamente significativas, né? Na verdade, aqui está escrito que todas são variáveis estatisticamente significativas, com exceção de católico, mas na verdade, por esse valor P aqui, nós vemos que também os valores aqui de protestante e espírito, o espírito passa, né? O espiritismo aqui passa, mas o protestante ele não fica. O que eu teria que fazer? Aumentar o nível de significância para 10%, porque aí eu conseguiria incluir pelo menos essa variável protestante. A variável católica seria algo em torno aí de 20% de significância, né, que o valor P aqui está dedurando isso, ele serve para isso mesmo, né, e não seria algo muito confiável. Uma pesquisa com 80% de confiança já deixa a desejar aí nos seus valores. Mais um modelinho aqui para nós trabalharmos é o modelo log-lin. O modelo log-lin ele é linear no x, logaritmo no y. E isso quer dizer, né, nós vamos ver essa regressão aqui, nós vamos ver que para cada uma unidade em x, y irá variar em beta%. Ou seja, se o beta for 1 aqui, vai ser 1 no x, 1% no y. A dica que eu dou, que nós temos aqui também, nós vamos ver o contrário, o log-lin, aliás, o lin-log e o log-log. Toda vez que for o linear, ele é variação absoluta. Ele é uma variação absoluta e aqui variação percentual. Toda vez que for o log, ele vai ser variação percentual. Então, por exemplo, o log-log, já adiantando aqui, ele seria uma variação percentual em x, provoca uma variação percentual em y. E isso em economia é visto na elasticidade, variação percentual do preço, provoca uma variação percentual na quantidade, etc. E tal. É usado também esse modelo. Então, considerando essas informações, né, rodamos então essa regressão, observamos, o importante é observar o valor F, que é um valor um pouco bem baixinho, mas também com 27 observações, né, é muito pouco para poder considerar. E nós vemos aqui que praticamente aqui todos os valores P aqui
ele acusa aqui que esse modelo está todo estragado, pelo menos até, claro, né, o número da amostra também contribui para isso, né? Ele tem aqui que eu acho interessante, que aqui o R2 ele se distancia muito do R2 ajustado, porque geralmente o R2 com o R2 ajustado ele fica num valor muito próximo, como vimos em regressões anteriores aí. Mas nesse caso ele passou aqui na metade, menos da metade, né? Ou seja, o R2 aqui também dedurou. Um valor F muito baixo, mas também com observações muito pequenas, né? Os graus de liberdade aqui também muito avançados pelo tamanho da amostra, né? E nós vemos aqui que os intervalos de confiança também, né, ficam comprometidos por causa disso, né? E todos os parâmetros aqui, né, vamos ver se tem algum que não, né? Aqui, ó, eu teria que usar mais de 70% para não rejeitar, para rejeitar, na verdade, a hipótese nula. Aqui são valores P alto, né? Ainda mais aqui altíssimo, é indício de retirar o parâmetro, de que não é significativo esse parâmetro. Então, todos os parâmetros aqui, com exceção do EDUC, que é a educação, né? E esse modelo aqui é o modelo de salários, né? Ou seja, apenas a educação aqui, nesse caso, foi capaz de explicar o nosso, vamos dizer assim, ser significativo aqui nessa regressão. Mesmo ao nível de 10% de significância, que eu estou dobrando a significância, né? Eu ainda não conseguiria resolver essa situação, ou seja, tem algum erro muito grave nisso daqui, né? Lembrando que esse modelo é um modelo Lean-Log. O que ele quer dizer aqui? Usando aqui, no caso, o coeficiente único que está sendo bom para ser interpretado, o valor dele é 0,19, né? Segundo esse valor aqui, o aumento em 1 ano, né? Pode ser uma unidade na educação, geralmente é ano, 1 ano de educação vai contribuir para um aumento de 0,19% para o aumento do salário, né? A interpretação é feita dessa maneira, ou seja, aumentou em 1, é só retornar aqui. Para cada uma unidade em X, Y vai variar em beta%. Então, aumentou vamos dizer, ano de educação, vai aumentar em beta%, ou seja, 0,19%. Aqui não é 19%, né? Seria muito bom, né? Um ano de 19% seria excelente, né? Aqui é 0,19% no modelo de salário. Isso aqui geralmente é salário médio, pode ser por hora, né? O modelo aqui não está muito detalhado, mas o que importa é entender a interpretação. As formas funcionais, né, no caso de modelo Lean-Log, né, é o contrário, ou seja, são variações percentuais em X variam em beta na variável Y, ou seja, ele tem uma variação absoluta em Y. Eu trouxe aqui um modelo para... Antes desse modelo tem a tal da variável dummy, né? Eu vou mostrar o modelo, depois eu explico o que é essa variável dummy. Eu coloquei aqui para mim não esquecer dela. Nós temos aqui então o modelo de cigarros. Deixa eu confirmar aqui exatamente. Aqui é o cigarros linear e as variáveis todas em logaritmo, no caso aqui, logaritmo do preço. Então, o que eu posso dizer aqui? Um teste F baixo, né? Ou seja, algo assim que não está me dando confiança, alguma coisa que pode estar dando errada, né? Aqui eu tenho, retornando aqui os quadrados, soma dos quadrados totais, soma dos quadrados dos residuais, aqui o total, aqui o explicado, o residual, a soma que confere cá embaixo, né? Isso daqui dividido pelo total aqui nós vamos ter o R. Nós vemos aqui que o R2 quadrado é porque o valor aqui é muito alto, né? Tá dando menos de 10, muito baixíssimo, muito baixíssimo. Mostra que esse modelo aqui pode ser jogado no lixo.
É um modelo muito fraco, né? O R2 ajustado fraco, o R2 comum, né? O teste F, a probabilidade de estar se cometendo um erro no teste F é de 12%. E observando as variáveis π aqui, nós vemos que apenas o superior, né? O nível superior, que ele é estatisticamente significativo, mas quase que não era. Os outros valores aqui, idade, né, o preço, até o próprio preço que está em logaritmo aqui e a constante, não são estatisticamente significativas, né? E aqui entra a variável dummy para escolaridade, que como que funciona a variável dummy? Ela é da seguinte maneira, né? Eu tenho um valor, né, até voltando aqui na dummy, que ele pode assumir apenas os valores de 0 ou 1. É como se fosse assim, ligado, desligado, né? Então, no caso lá do nível que a gente olhou aqui, vamos colocar aqui que é uma variável dummy, superior é uma variável dummy, né? Quer dizer que eu coloco o valor 1 quando é acima de 12 anos de estudo, isso entra no modelo, né? E 0 caso contrário. Então, quer dizer, isso só vai ser válido, por exemplo, se menos de 12 anos, ou até aqui no caso mais rigoroso, até igual a 12 anos ou menos de estudo, não vai ter influência nenhuma. Isso aqui seria 0, então esse valor superior aqui seria anulado, né? Porque multiplica 0 vezes o parâmetro, então logo o valor, né, vai ser invalidado aqui no superior. E a variável dummy ele é para captar a presença ou ausência de algum atributo ou qualidade. Porque, por exemplo, como que eu vou colocar então homem, mulher, né, criança, adulto, né, e que mora no norte ou que mora no sul, que é americano ou que é brasileiro, essas coisas que eu posso colocar, eu não vou colocar no modelo, né, algum valor. O brasileiro é tantos por cento, o argentino é tantos por cento, é um valor. Eu não posso colocar valores, vamos dizer assim, que não sejam nominais, valores numéricos, né? Então eu coloco essa variável categórica que assume valores de 0 e 1, né, que ela vai acabar alterando a inclinação da função da regressão, considerando as outras variáveis constantes. Ela capta a presença ou ausência de algum atributo ou qualidade, né? Então, isso que é a variável dummy. Geralmente ele é usado para medir aí se é homem, se é mulher, se é adulto, se é criança. No caso aqui, se tem o ensino superior em determinado anos de estudo ou não, né? Isso seria como se fosse uma chave de liga e desliga, né? Só vai ativar para regressão se for tal valor. No modelo aqui, agora dando mais uma ajustada no modelo, ele melhora um pouco, né? Inclui-se aqui a idade ao quadrado, que aqui até então tinha a idade apenas, inclui-se a idade ao quadrado também, dá uma melhorada nos coeficientes, inclusive aqui idade ao quadrado fica perfeitamente, né? São estatisticamente significativos, melhora ainda o superior, mas o preço e a constante aqui não são estatisticamente significativos. O teste F ainda mostra um valor ainda baixo, o R2 também, o R2 ajustado também, valores muito baixos, né? 4% de explicação, isso aqui explica 4%, né, do modelo, né? O restante é resíduo, né? Fica algo assim muito estranho. Dando sequência, né, faltam poucos slides, eu não vou picar o vídeo, né, o modelo log-log por fim, que ele é a amostra aí no caso de mais usado como elasticidade, né, que ele é a variação percentual em x irá variar em beta% em y. A dica é, colocou log na história, a resposta vai ser em percentual. Sempre é assim. Então, observando aqui, nesse modelo, nós temos aqui um teste F não muito alto, mas com
uma probabilidade de estar cometendo um erro ali baixa, né? O valor aqui ele tem que ser observado junto com outras variáveis. Nós vemos aqui os coeficientes, né, que são analisados, foram rodados na regressão, né? O nosso R2 aí, né, está em torno de 30%, 33%, né, e o ajustado está de acordo. Nós vemos aí que, por exemplo, todos os valores dos parâmetros são estatisticamente significativos, com exceção aqui do ROS, né, que eu não sei dizer aqui exatamente o que ele significa, mas esse não vai ser um coeficiente significativo, ou seja, eu teria que ter quase 100% de nível de tolerância aí para poder rejeitar ele. Então, praticamente eu já tiro ele fora da regressão, eu não interpreto ele não é estatisticamente significativo. Os outros estão tudo ok, tudo próximo de zero aí, né? Então, a 5% eu poderia até abaixar, né, para 2% para poder ajustar todo mundo aqui, ia ficar bem estreitinho esse intervalo, ia ficar bem interessante. Qual que é a interpretação, disso? Com relação às vendas, nós temos aqui o sales, as vendas. Qual que é a interpretação? O aumento, como é um valor, como é um modelo log-log, aumento em 1% em x irá variar 1% em y. A interpretação é um aumento em 1% nas vendas irá aumentar em 0,26%, né, não 26%, 0,26% no valor do salário dos CEO. E outras variáveis aqui também, né, oferem uma renda de 0,28%, aqui alguns outros comentários e tal, mas a ideia no caso do log-log é isso, 1% em aumento, por exemplo, no coeficiente aqui finance, vai ter um aumento em y, vai se reportar a y em 0,44%. Né? Agora eu peço para vocês, pelo amor de Deus, por favor, nunca interpretem num log-log 1%, 44%. Não, é 1%, 0,44%, não 0,44%, porque em decimal 0,44 é 44%, mas aqui é 0,44 ainda dividido por 100. Né? E dando uma leve finalizada aqui, é um penúltimo slide, no capítulo 7, só dando uma olhada aqui nas hipóteses do modelo, até reforçando que as hipóteses para esse modelo de regressão linear múltipla não é muito diferente, aumenta algumas coisinhas aqui, né? Por exemplo, ele é linear nos parâmetros, continua, né? Os valores de x independentes do termo de erro, a média do erro é zero, homocetodasticidade ou variância constante, tudo tem lá na regressão simples. Ausência de autocorrelação serial, né? O n deve ser maior do que os parâmetros, variabilidade nos valores de x e uma adição aqui agora que não há colinearidade exata entre as variáveis x. Não há relação linear exata. Eu pus um comentáriozinho aqui, que é a ausência de relação linear exata entre x2 e x3, é conhecida tecnicamente como ausência de colinearidade ou ausência de multicolinearidade se estiver envolvido mais de uma relação linear direta. Ou seja, uma variável não pode estar relacionada com a outra, senão, né, em um nível elevado, pelo menos, porque senão isso vai acabar, né, atrapalhando o modelo. Uma coisa explicando a outra dentro das variáveis, uma variável, né, explicando a outra, e isso pode gerar problemas aí na interpretação, nos valores, né, da nossa regressão. E a ausência do viés de especificação é que o modelo está corretamente especificado, se é logaritmo, se não é, se tem que elevar ao quadrado alguma variável, e etc. e tal. Ok, galera, finalizo aqui essa nossa aula, né? Estamos aí então na econometria parte 5. Se você, né, gostou do vídeo, dê um like lá, curta, se inscreva no nosso canal
breve estaremos gravando aí mais alguns assuntos aí acadêmicos aí interessantes aí. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.